E aí, galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos fazer uma atividade hoje envolvendo o que nós vimos no capítulo sobre valores desconhecidos. Raul resolveu fazer uma competição de torre de copos com os seus amigos. Percebendo que precisaria comprar alguns copos plásticos, ele teve algumas dúvidas. Vamos ajudá-lo? Raul começou a desenhar as torres de copos para descobrir quantos copos usaria, caso começasse com 1, 2, 3 ou 4 copos na base da torre. Observe. Então, as dúvidas de Raul são: quantos copos vou utilizar? Quantos andares de copos consigo montar? Com quantos copos devo começar? Então, primeiro ele começou aí. Tem a figura 1, tem um copo na base. Figura 2, 2 copos na base. Figura 3, 3 copos na base. Figura 4, 4 copos na base. Então, a gente supõe que a figura 5 terá 5 copos na base. Quando eu falo base, eu estou me referindo à primeira camada de copos. Então, de acordo com o desenho feito por Raul, quantos copos ele usaria se a primeira camada tivesse 5 copos? Então, é sempre interessante verificar se há algum padrão ou regra seguida na sequência. Então, temos aqui, ó, na figura de número 1, ele tem um copo na primeira camada. Na figura 2, ele tem 2 copos na segunda camada, mais um aqui em cima. Na figura 3, ele tem 3 copos na primeira camada, mais 2 aqui, mais um aqui. Aqui ele tem 4 copos na primeira camada e mais 3, mais 2, mais um. Vocês conseguem observar que isso aqui segue um padrão? É sempre a quantidade da camada mais a quantidade anterior. 3, aí mais 2, mais 1. Aí temos 4, aí mais 3, mais 2, mais 1. Então, possivelmente, a próxima figura vai ter 5 na primeira camada, aí mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. O que há na anterior, 4 mais 3 mais 2 mais 1. Então, de acordo com a forma, né, que Raul constrói as torres, quantos copos ele vai utilizar se a primeira camada tiver 5. Então, vamos aqui, ó, 5 mais 4, 9, mais 3, 12, mais 2, 14, mais 1, 15. Então, 15 copos. Então, no total, na figura 5, ou seja, com a primeira camada com 5 copos, o total vai ter 15 copos nessa torre. A B diz complete a tabela com base nas figuras e na sequência de copos que elas determinam. Nós observamos o quê? Que na figura 1 tem um copo na base e o total tem um copo. Na figura 2 tem 2 copos na base, mas no total tem 3. A gente observa que soma-se os da base com a quantidade anterior, para dar essa daqui. Novamente, na figura 3 tem-se 3 copos na base e no total, perceba, soma-se a quantidade de copos que tem na base com a quantidade anterior. Aí veja, 3 mais 3 dá 6. Então, figura 4 tem 4 copos na base e o total de copos, somando 4 com a quantidade anterior, 4 mais 6 dá 10. Agora, confere lá na figura, ó. Figura 4, nós temos 4 copos na base, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 copos no total, porque é justamente os 4 da base mais a quantidade que tem na anterior. Aqui também, ó.
a base, tem-se a base mais a quantidade que tem na anterior. Aqui tem-se a base mais a quantidade que tem na anterior. Então, nesse raciocínio dessa sequência, nós continuamos aqui a nossa tabela, a preencher a tabela. Então, na figura 5, tem-se 5 copos na base, somando 5 com a quantidade anterior, então 5 mais 10 dá 15. Figura 6 teria 6 copos na base, e no total, somando 6 com 15, que é 6 mais a quantidade anterior, 21. E assim por diante. Tendo como base a figura 2, quantos copos a mais Raul utilizou na figura 3? Sem olhar o desenho, dá para saber. Na figura 3, usa-se as 3 da base, os 3 copos da base, mais a quantidade de copos da figura anterior. Então, ele vai aumentar 3 copos na figura 3, 3 copos a mais. Figura 4, 4 copos a mais. Figura 5, 5 copos a mais, com relação à anterior. Então, se você tem como base a figura 2, que é a anterior à figura 3, então nós vamos usar a quantidade de copos que tem na figura 2 mais 3. Então, tendo como base a figura 2, quantos copos a mais a Raul utilizou na figura 3? 3 copos. Ó, verifique as figuras. Da figura 2 com relação a 3, perceba, essa mesma quantidade tem aqui, está aqui. E ele utilizou 3 copos a mais, né, com relação à anterior. A D diz, tendo como base a figura 3. Quantos copos a mais Raul utilizou na figura 4? 4 copos. Na figura 4, percebam, mesma coisa, o mesmo padrão. Na figura 4, tem-se a quantidade que está presente na figura 3, só que ele agora, já que é a figura 4, ele usou 4 copos a mais. A letra E diz, complete o esquema indicado. Aliás, complete o esquema indicando a quantidade de copos a mais com relação à figura anterior. Então, da figura 1 para a figura 2, ele usou mais 2 copos. Da figura 2 para a 3, mais 3. Da 3 para a 4, mais 4. Da 4 para a 5, mais 5. Da 5 para a 6, mais 6. Da figura 6 para a figura 7, mais 7. Da figura 7 para a figura 8, mais 8. Que é justamente a quantidade da primeira camada, da camada da base. Então, sempre tem-se a quantidade que tinha anteriormente, mais a quantidade da base. A quantidade anterior mais a da base, a anterior mais a base, a anterior mais a base, e assim por diante. A F diz quantas camadas, né? Pergunta, quantas camadas Raul utilizaria se começasse com 5 copos? Nós já vimos aí como é que iria ficar. Se tem 5 copos a primeira camada, então é a figura 5. Se é a figura 5, então 5 camadas. Com relação à quantidade de camadas, também se segue um padrão. Perceba, ó. Figura 1. Quantas camadas tem? Uma camada. Figura 1 tem uma camada. Figura 2, 2 camadas. Figura 3, 3 camadas. Figura 4, 4 camadas. Então, se é em função do número da figura, figura 1, uma camada. Figura 2, 2 camadas. Figura 3, 3 camadas. Figura 4, 4 camadas. Então, a figura 5 tem 5 camadas. Nesse raciocínio, vamos completar a tabela da letra G,
que é a quantidade de camadas. Então, ó, uma figura 1, uma camada, a figura 2, 2 camadas, a figura 3, 3 camadas, a figura 4, 4 camadas, a figura 5, 5 camadas, a figura 6, 6 camadas. É correto afirmar que a quantidade de camadas será sempre igual à quantidade de copos colocados na base? Sim, tem esse padrão também, vamos observar. Ó, a quantidade, o número da figura, a quantidade de camadas e a quantidade de copos da base é sempre iguais, olha só. Figura 1, uma camada, um copo na base. Figura 2, duas camadas e dois copos na base, ó, igualzinho as quantidades, ó. Figura 3, 3 copos na base e 3 camadas no total. Figura 4, 4 copos na base e 4 camadas no total. Então, sim, é correto afirmar que em todas as figuras, né, a quantidade de camadas é igual à quantidade de copos colocados na base. Aí diz, chamando de N a ordem da figura, indique a quantidade de camadas. Nós vimos que a quantidade de camadas é igual ao número da figura. Então, se o número da figura é dada pela letra N, a quantidade de camadas também é dada pela letra N. Então, a quantidade de camadas é igual a N. E a quantidade de copos que serão acrescentados na próxima figura. Se você está na figura N, lembrando de sucessor e antecessor, se é o próximo, é N mais 1. Nós aprendemos dessa forma, né? Sucessor é N mais 1, antecessor é N mais 1. Se você está na figura N, a próxima é N mais 1. Então, na próxima figura, né, serão acrescentados quantos copos na base, né? Serão acrescentados N mais 1. E, gente, por hoje é só. Nós conseguimos aqui ajudar o nosso colega Raul a tirar suas dúvidas sobre a torre de copos. Então, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.